Às vezes acontecem coisas que parecem impossíveis, concretizando. Uma série de televisão feita para a web, ou seja, para o mundo digital da internet, ganha nova dimensão ao ser transmitida este mês pelo canal 1 da RTP. Chama-se Os Jogadores e tem como pano de fundo o mundo dos jogos eletrónicos. É uma produção da Be Active Media e para nos falar dela, e não só, tenho hoje o prazer de receber aqui na RDP Internacional o autor Luís Simões. Muito bem-vindo, Luís. Muito obrigado. Luís, que jogadores são estes? Sabemos que são jogadores eletrónicos e de um jogo muito particular. Sim. Antes de fazer esta série eu não... Era um bocado... Totó em relação a esta temática. É verdade, é verdade. Não era o seu chamado nerd, aquele que passa horas infinitas em frente ao computador? Não, eu quando era criança gostava muito de videojogos. Ainda és um bocadinho. Ainda sou um bocadinho. Mas quando era mais ainda, gostava muito de videojogos e então na altura tinha um fascínio e dizia que o meu sonho era ser jogador profissional. E ganhar uns trocos. Exato. E os meus pais não estavam a gostar muito dessa ideia e então, pronto, não alimentaram muito isso. E então não tive futuro neste mundo. Neste mundo dos jogos, videojogos, claro. Não generalize. Exato. Mas pronto, o destino encarregou-se de contrariar. Profissional. E pronto, então na ficção pude ter essa oportunidade. E como é que surgiu então esta série? Esta série vem muito por isso mesmo, para dar a conhecer também estas pessoas que não estão dentro deste mundo dos videojogos, como é que é a realidade destes jovens, como é que as pessoas fazem o seu dia-a-dia. É que há jovens profissionalmente a viver dos videojogos. Exatamente. Não fazem aquilo apenas como um hobby. Nós quando começámos a fazer a série, também tivemos a oportunidade de contactar com alguns desses jovens portugueses. Há campeões europeus e mundiais. Que já fazem vida profissional de videojogos. E foi muito interessante, porque são jovens, os mais velhos que eu conheci tinham 17 anos. Os mais velhos? Os mais velhos, portanto, dos que eu conheci, porque existem uns mais velhos a jogar, não é? Mas pronto, isto para dizer que as médias vai 14, 15, 16 anos, os melhores têm mais ou menos estas idades, e portanto é muito engraçado ver este ponto de vista, ou seja, ver as pessoas fazerem vida de um videojogo, ou seja, elas divertem-se e são muito profissionais ao mesmo tempo. Elas têm tempos, têm talento, têm muito trabalho porque treinam imenso, todos os dias têm os horários, aí está a dizer os tempos, são horários estipulados todos os dias para irem ao ginásio, inclusive, para treinarem estratégias. Quando tu dizes para ir ao ginásio, é para se treinarem fisicamente, porque a postura deles são efetivamente horas infinitas em frente a um computador. Eles têm mesmo necessidade de ir ao ginásio para poderem mexer o seu corpo e assim treinarem, porque lá está, passam muitas horas sentado, sempre na mesma posição. Obviamente que o material tende a ser sempre da melhor qualidade também para deixar os jogadores confortáveis, mas de qualquer forma é sempre uma posição um bocado chata, não é? Sempre sentado, em frente ao computador, exige muito de tudo, não é? Da atenção, eles estão sempre focadíssimos ali, não conseguem olhar para outros lados, depois são os fones, são os microfones, as conversas que eles têm durante os jogos, é muita concentração. Olha, e diz-me uma coisa, para além do treino físico, o treino mental é absolutamente essencial também. Sim, sem dúvida. É uma espécie de póquer, ou seja, que fazem também bluff entre eles? Quase. Não chegam bem a fazer bluff porque eles precisam de comunicar muito bem entre equipa. Ou seja, precisam... Isto é um jogo de equipa, não são individuais? Não, é um jogo de equipa e, portanto, eles têm que fazer estratégias para conseguir derrotar o adversário. E por isso é que eles precisam de comunicar. Comunicam uns com os outros para saberem onde é que o adversário anda, quais é que são as táticas que eles estão a utilizar, mas sem dúvida exige muito da parte mental, do foco, treinam muito estratégias, quais são as possibilidades, o que é que pode dar certo, o que é que pode dar errado, têm que estudar todas essas possibilidades. E foi muito interessante porque eu desconhecia de todo este mundo. Para mim jogar jogos era ligar a máquina e começar a divertir. E pronto, e depois venho-me a perceber que há todo este trabalho
por detrás deste divertimento. E foi muito interessante a partir daí. Depois foi muito engraçado. O projeto é teu, basicamente. A ideia é tua. Não. O Nuno Bernardo, que é o nosso produtor, o nosso realizador, é que surgiu com a ideia. E pronto, convidou-nos, felizmente, para participarmos neste projeto. E pronto, foi uma aventura, descobrir estes jovens, descobrir de que forma é que nós podíamos construir as nossas personagens, porque a maior parte de nós éramos mais velhos, ou seja, já não tínhamos 14 nem 15 anos, já éramos todos maiores de Nem 20. Exato. Tu tens 25, fizeste agora há poucos dias. Exatamente. E então foi muito desafiador, se pode assim dizer, encontrar estes personagens, encontrar este grupo unido que ao início eram inimigos e depois tornaram-se amigos. Foi muito engraçado e foi esta aventura dos videojogos. E obviamente o melhor local para a primeira difusão era a internet. Claro. Fazia todo o sentido. Sim. Como é que foi o ano passado? Foi em 2016? Exatamente. Nós gravámos no verão, mais ou menos, e a série estreou... Portanto, há sensivelmente um ano? Estreou no inverno, mais perto de Natal. Mas sim, inicialmente isto foi pensado como uma websérie, com 8 episódios, com mais ou menos 10 minutos. Pronto, e a ideia era essa mesmo, era sair um episódio por semana, um episódio por dia, que foi assim que aconteceu na internet, de apenas 10 minutos. Porquê? Porque o consumo é muito rápido, as pessoas não têm muita atenção para além dos 10 minutos? Não, isto também, lá está, isto foi pensado também para um público muito específico, que hoje em dia, mundialmente, já é um público muito grande. Aliás, tanto quanto sei, Luís, o mundo dos videojogos é daqueles que movimentam mais dinheiro em todo o mundo. Exatamente. Isso também foi uma coisa que eu aprendi quando comecei a fazer a série, foi que a Riot Games e muitos outros nomes que estão associados a esta rede de videojogos fazem milhões. É uma coisa... São muitos jogadores, é muita gente a consumir os videojogos, é muita gente a jogar, é muita gente a assistir, é muita gente a aprender. Aliás, não é por acaso que o cinema se tem apropriado não só de personagens de animação dos videojogos, mas dos videojogos em si. Exatamente. Depois transportam para o grande ecrã. Ou seja, isto está a ter um leque muito grande, agora com as novas tecnologias, os youtubers... É tudo a funcionar para o mesmo, ou seja, é uma rede que cada vez fica mais consolidada e cada vez mais forte e cada vez maior. E sim, mexe muita gente, mexe muito dinheiro, é muito importante. Hoje em dia já há equipas de futebol e outras equipas a associarem-se também aos videojogos, a entrarem com equipas profissionais neste mundo, portanto é uma coisa que se está realmente a tornar muito séria. Ou seja, e no final dessa experiência, no final das gravações, ficaste de novo apaixonado pelos videojogos? Sim, eu sempre nunca deixei de ser um apaixonado, ou seja, tive a oportunidade de voltar a alimentar esta paixão e foi muito bom. Na altura voltei a ser o que nós chamamos um bocadinho viciado, mas só um bocadinho. Essa é a outra parte, essa é a parte mais negativa, eventualmente, a parte do vício. Sim. Que é capaz de suplantar e de superar não, mas de ocupar espaço, por exemplo, como o estudo, sim, não é? Sim, mas é muito engraçado ver lá está, estas duas realidades. Eu que não sou nenhum gamer, se calhar facilmente fico viciado por um jogo ou outro, porque há um ponto ou outro que me satisfaz e que me encanta. Estes profissionais já sabem o que é que eles querem jogar e o que é que eles vão jogar. O que é que eles procuram exatamente num jogo? Eles procuram ganhar, é isso. Ganhar e depois ganhar dinheiro. Sim, também, lá está. Chegar ao máximo nível, ao topo, à elite dos jogadores. Esse é o objetivo deles, é o objetivo em qualquer desporto também, é nós sermos os melhores. E, portanto, é isso que eles procuram. Trabalham todos os dias para conseguir derrotar os adversários, para conseguirem ser os melhores. Esse é, sem dúvida, o objetivo principal deles, é ganhar. Pronto, obviamente que depois com estes triunfos, cada um vai tendo os seus troféus, cada um vai ganhando estes jogos, vai tendo as suas vitórias e vai conseguindo conquistar, ir subindo nesta escada da elite. Tu falaste com médicos, com psicólogos ou psiquiatras
a quem, por exemplo, eventualmente algum jogador que não se saiba controlar tenha recorrido e tenha pedido ajuda? Não falei com nenhum psicólogo ou nenhum médico em específico que já tenha tido com uma paciência dessas, mas tenho um amigo que por curiosidade é psicólogo e falámos um bocadinho também sobre esta temática. E realmente, lá está, isto das gerações às vezes podem chocar um bocado. E então uma geração que não teve acesso nenhum à tecnologia, que não tem uma ideia tão clara do que é a tecnologia, do que são os jogos, do que são os computadores, para onde é que nós podemos chegar a isto, às vezes entra um bocado em conflito com as novas gerações que já nasceram e já tudo isto faz parte do nosso mundo, não é? E então às vezes é esta problemática que não é fácil de agilizar. E então os grandes problemas começam a vir daí, porque não problemas familiares, sobretudo? Exatamente. Não se consegue agilizar estas duas gerações, ou três, às vezes também depende, não é? E então os conflitos começam a partir daí, porque não há percepção, ou seja, não há tanta facilidade em perceber o que é isto ou o que é aquilo, e então às vezes fica mais difícil ajudar os jovens a gerir o tempo, a gerir esta vontade de querer jogar, lá está. Mas há jogadores profissionais aos 15 anos? Há jogadores profissionais aos 15 anos, porque começam a jogar... E só fazem isso na vida? Durante, pelo menos, algum período de tempo? Eu gosto de acreditar que também não fazem só isso. Mas... Por isso é que nos teus contactos, o que é que eles revelaram? As pessoas que eu conheci, todos eles estudam. Dá um bom exemplo, pelo menos. Todos eles estudam, é um facto. Os pais não conseguiram permitir com que eles jogassem só, eles estudam. Também em Portugal, neste momento, ainda não estamos a esse nível de dedicar 100% do tempo aos videojogos. Portanto, todos os jovens que eu conheci estudavam. Mas todo o tempo extra que eles tinham, lá está, eram para treinar. Era para treinar, eles jogavam, eles passavam o tempo todo a jogar. Quando nós não estávamos a gravar ou quando não estávamos a falar com eles sobre isso, eles estavam sempre agarrados aos telefones a ver vídeos de outros colegas a jogarem, a ver táticas. Para nós, eles estavam a ver bonecos. Nós ainda compreendíamos bem, a jogar e tal, eles interessam-se, tudo muito engraçado. Agora, quando não estão a jogar, eles perdem mesmo muito tempo a estudar táticas de outros adversários. Para ti é perder tempo, para eles é ganhar. Exatamente, é verdade. Depende do ponto de vista. Lá está, exatamente, as realidades são outras. E é muito interessante, porque eles estudam, eles eram aplicados, a maior parte deles tinham todas boas notas, só que todo o tempo extra que eles tinham era dedicado aos jogos, ou seja, eram para ir ao ginásio, porque eles eram também obrigados a ir ao ginásio para manterem a forma física e para estarem conscientes de tudo. Eles dormem? Quantas horas por dia? Ou por noite, não sei. Eles também têm essa atenção. Porque, Luís, eu tenho que te perguntar o seguinte: se há um jogador, por exemplo, na Europa, que está a jogar com um jogador americano, eles têm que fazer os jogos na Europa de madrugada. Exatamente. E aí é complicado. Ou com o Japão, por exemplo. Sim. Quando acontece isso, pelo que eu percebi, não é muito comum em campeonatos isso acontecer. Porque normalmente quando acontece os campeonatos ou é ao vivo, ou seja, eles estão todos presentes na mesma sala, ou no mesmo espaço, ou mesmo quando não estão no mesmo espaço, estão pelo menos no mesmo continente. Ou seja, não há campeonatos intercontinentais. Lá está, isto já começa a ser como o futebol, pois já há a taça dos campeões intercontinentais, só os da Europa, só os da Ásia, isto já começa a ser assim. Portanto, também há campeonatos intercontinentais, mas lá está. Os campeonatos mais importantes, as provas mais importantes, mantêm-se nos seus continentes, ou seja, a prova mais importante da Ásia vai-se realizar num país na Ásia, na Europa a mesma coisa, na América a mesma coisa, e pronto, e neste momento os campeonatos mais fortes são o da Ásia e são o americano. A Europa está a crescer cada vez mais, está quase muito próxima desse nível. Mas pronto, estamos todos a caminhar e Portugal, lá está atrás desta tendência também, cada vez estamos... E a série os jogadores mostram isso mesmo? Sim, também.
aqui no Mel Arena as coisas não estão nada fáceis para a equipa portuguesa. Isto porque eles perdem neste momento por 2-1, nesta série A melhor de 5, e preparam-se agora as equipas para entrar no quarto jogo. O quarto poderá mesmo ser o último. Isto se os alemães vencerem, sagram-se campeões europeus. O Bayern trouxe a sua Pocket Pick, uma escolha muito arriscada que já lhe trouxe dissabores ao longo dos anos. A equipa apoiou a decisão, mas talvez não devesse ter feito. Sim, inclusive recentemente nos qualificadores para este mesmo torneio, esta grande final europeia, essa Pocket Pick saiu caro à equipa do Burnley, porque perderam contra os Google Sun. É verdade, e este jogo não está com o melhor rumo. A vitória parece estar iminente para a equipa alemã. Sim, os alemães parecem estar muito mais fortes. A equipa portuguesa não vai conseguir dar a volta por cima, é muito complicado nesta altura. Ou Lucas, não sei se há solução, acho que os alemães são campeões. A equipa já sempre parece estar a dar a volta. E Portugal está de volta, bom Lucas. Portugal está de volta com um jogo fantástico de Fernando. Ele redimiu-se de tudo o seu passado. Olha como o público aplaude. Luís, se não dá paz. Ó Luís, ainda bem que isto não é futebol a sério, porque aí ganhamos nós. Sim. Não foi a Alemanha. Por muito que lhes custasse, muito menos os franceses. Agora também vamos ter de esperar para ver, porque o resultado ainda não sabemos. Claro, isto é... Que episódio é este? Tens ideia? Este episódio é logo dos primeiros. Quantos é que são no total? Lá está, é como eu estava a dizer. Inicialmente isto foi pensado para serem feitos 8 episódios. Mas os que vão ser transmitidos... Os que vão ser transmitidos, pelo que eu percebi, são só 2. Ou seja, foi compactado e então juntaram 4 episódios para fazer um e depois juntaram mais 4. 40 minutos de cada vez. Mas depois, quem não puder ver, depois vai ver à net. Sim. Está lá tudo, Exatamente. não é? O que quer dizer, Luís, e é a prova provada, passo o pleonasmo, de que quando se sente a possibilidade e quando se luta por alguma coisa, que neste caso foi especificamente pensado para um nicho de mercado, que é a internet, e agora passa para um canal generalista de grande audiência, vale a pena sonhar. Sim, sem dúvida. Esta série foi sem dúvida uma aposta neste produto que lá está, cada vez está a crescer mais e, portanto, tentar dar a conhecer a todo o público que não conhece este mundo, que não conhece todo este universo, poderem ficar a conhecer melhor. E até poderem gostar do conteúdo da série. Vocês tiveram alguma reação, tiveram resposta, feedback quando a série passou na internet? Sim, eu pessoalmente, por acaso não sei no conjunto, mas eu pessoalmente recebi algumas mensagens. Eras credível? Sim. Nós no início estávamos com algumas dúvidas, porque existem muitos termos técnicos. Justamente, o linguajar daqui é impressionante. Em 2 minutos ouvimos 50 palavras, mais ou menos. Exato. É um exagero, Exato. É uma imagem, mas há muita terminologia específica deste mundo dos videojogos. Sim. Existem muitos termos técnicos. Tipo medicina, mais ou menos. Existem, sim, muitas estrangeirices também, como é óbvio. E, portanto, havia muitas coisas que nós estávamos um bocadinho além daquilo que era a realidade. Porque nós expressávamos aquilo que era pedido, nós queríamos estar lá com eles, nós tínhamos as emoções, nós estávamos na atitude de gamer, só que depois faltavam-nos alguns termos técnicos, não é? Para aquilo ficar perfeito. A forma como se agarrava no teclado, no rato, em todas as coisas, os microfones. Não é como qualquer um dos mortais. Não é. Sabe-se perfeitamente quem é que é o jogador e quem é que é o... Exatamente, porque ao longo de o amador, digamos assim. Ao longo de todo este tempo que fomos criando este hábito de jogos,
foram sendo desenvolvidas também técnicas para ser mais fácil, para serem mais rápidos. Portanto, no final, tu já eras um pro. Quase. Pro, eu não gosto de dizer que era um pro porque é um termo muito delicado, porque eles realmente trabalham muito e lá está, eu vou continuar a sonhar em um dia ser um pro, mas pronto, lá E os está. pais sabem disso? Agora também já sou crescidinho, portanto... Pronto, eles já desculpam. Os pais já não ficam tão preocupados. Naturalmente. Olha, a web é uma boa forma alternativa para os jovens atores mostrarem aquilo que valem. Sim, as novas tecnologias estão a abrir muitas portas. Esta é uma série profissional. Sim. Foi feita por uma produtora profissional, para uma companhia profissional como a RTP, portanto não foi propriamente com uma câmara pequenina a tentar explorar. Não, de todo. Foi mesmo à série. Como costumamos dizer, foi mesmo à série. Sim, sem dúvida que as novas tecnologias, a internet, têm andado a abrir muitas portas. E, portanto, por que não os profissionais apostarem também neste mundo, não é? A internet hoje em dia está disponível praticamente em todo o lado, portanto, muitas pessoas têm acesso, cada vez há mais pessoas a aderirem, a funcionarem, há pessoas que hoje em dia estão praticamente dependentes da internet também, e, portanto... Para comunicarem, nós aqui na rádio, na televisão, sem internet, praticamente fechamos-nos no nosso casulo. Portanto, e não comunicamos. São plataformas que estão disponíveis 24 horas por dia, que nós podemos aceder quando quisermos, onde quisermos, como quisermos. Portanto, sem dúvida que é muito inteligente apostarmos neste meio e sem dúvida que eu acho que vai fazer parte do futuro também. É o teu caso para além do cinema, para além da televisão, é também uma aposta tua, não falando dos videojogos, mas na tua carreira consegues projetá-la um bocadinho através da net? Eu sou sincero, a internet é um dos meus pontos fracos, que eu ainda não domino completamente. Eu sempre gostei muito da natureza, de brincar na rua, etc. Portanto, nunca apostei muito nos computadores. És desportista também? Também. O que é que tu fazes a nível de desporto? Olha, hoje em dia eu já fiz várias coisas. Hoje em dia estou a experimentar kickbox. Uau! Nunca tinha experimentado. Eu quero a distância então, obrigado. Não, é só para praticar, para experimentar. Porque gosto de manter ativo. Mas pronto, mas é isso que eu estou a dizer. Sempre gostei muito de jogar, consola, computador e etc. Mas lá está, eram momentos que era para entreter naquele período. Nunca apostei muito profissionalmente. E então hoje em dia às vezes sinto um bocado isso. Tanto nas redes sociais como nos canais de YouTube e etc. Às vezes não tenho a vontade que gostaria de ter. E então é uma coisa que eu apercebi há não muito tempo e que ando a trabalhar para ser mais forte nisso. Porque sem dúvida eu acredito plenamente que é o futuro e que são ferramentas muito importantes, não só para nós artistas, como para toda a gente, tanto em termos de divulgação, tudo, whatever. A internet é sem dúvida o futuro. E é muito importante. E portanto, eu quero ser mais forte, quero aperfeiçoar este meu domínio destas plataformas, desta ferramenta que nós temos disponíveis. Para ti e para toda a gente, exatamente. Não é? Luís, para concluirmos este segmento dos jogadores, o que é que mais te surpreendeu quando a série terminou? O que é que mais me surpreendeu? Foi realmente ter entrado mais nesta realidade, porque sem dúvida que... Conhecias um bocadinho só, sim. mas não a Sem fundo, dúvida, efetivamente. Sem dúvida que conhecia, até porque tinha alguns amigos e conhecidos que jogavam e que me falavam dos jogos, porque existem vários, lá está. Isto é o League of Legends, sim, concretamente. É um dos milhares de jogos que existem. Talvez um dos mais populares. Nós tentamos retratar mais o mundo do League of Legends, sim, mas existem outros tantos. Lá está, eu na minha altura, quando era criança, jogava contra Strike e na altura, lá está, com os jogadores, eles tentavam puxar por nós para saber o que é que nós jogávamos e etc. Então consegui entrar mais no mundo deles por aí. Lá está, porque já tinha jogado um jogo que eles também conheciam e então foi mais fácil assim. Portanto, existem vários jogos. Peço desculpa. O que é que te surpreendeu mais? O que me surpreendeu mais. Isto deve ser o cansaço daquilo que vamos falar a seguir, que é a próxima peça de teatro, e estás com a cabeça já focada nos palcos. Eu sei. E então, como isto também já foi há algum tempo. Mas pronto, o que me surpreendeu mais foi isto mesmo.
ter entrado nesta nova realidade e ter realmente convivido com os profissionais, com as testemunhas que vivem isto todos os dias, e ter percebido a realidade deles, o dia-a-dia deles. Eles acordam, vão treinar, exatamente, adormecem a pensar nas táticas. Se calhar têm pesadelos a pensar nas táticas. Os problemas que eles têm em casa, com a família, de quererem ir a Espanha. Conseguem ter namoradas e namorados? Conseguem, sim, sem dúvida. Mas não são virtuais. Não. São reais. Mas muitas das relações começam virtualmente, é curioso. Ou não. Olha, e são mais eles do que elas, presumo. Sim, mas existem muitas elas. Isso também foi um fator que, de certa forma, me surpreendeu, porque havia jogos muito agressivos, não sei. E há muitos palavrões que se dizem durante os jogos? Alguns. Irreprodutíveis aqui, naturalmente, sim. E na série também, que vocês tiveram que ter uma linguagem mais contida. Sim. Já agora, e é de toda a justiça dizer quem são os outros teus companheiros de cena. Sim, é o Henrique Gil, a Patrícia Godinho, o Lourenço Ceruia e o David Henriques. O Diogo Martins também entrou. Fez lá uma perninha. Também fez lá uma perninha, sim. Pronto, esse é o núcleo de gamers. Sim. Portanto, esse está disponível para quem quiser ver agora na RTP em compacto 2 episódios e em permanência na internet. Agora, em setembro, vamos ver uma outra faceta tua e também de alguns jovens atores, que é no Teatro Experimental de Cascais, Sim. o Punk Rock. Exatamente. O que é que se passa? Para já, está integrado dentro de uma mostra de teatro jovem, a segunda edição. Sim. Nós vamos fazer a abertura desse festival. Quando é que será? Dia 15 de setembro. E 16? 16? Não é 15 e 16? 15 e 16. Ok. Sim. 15 e 16, exatamente. Numa primeira apresentação, porque depois Sim. vocês saem de Cascais e vão para Lisboa. Exatamente. Tens noção disso? Sim. Vai ter que representar esta peça várias vezes. Sim, e quantas mais, melhor. É Claro. isso que nós estamos também um bocado em compasso de espera para fecharmos também outros locais e outras datas. Mas pronto, isso se calhar fica para o ano que vem. E vamos ter uma emissão dedicada apenas ao punk rock, portanto, com o Jorge Costa, que nos vai dar o prazer de estar aqui connosco, e também com outros colegas e outros atores. Que peça é esta? Então, o punk rock é uma peça jovem, adolescente, que fala de muitas problemáticas, é baseada ou é inspirada em um massacre. Portanto, Verdadeiro? Sim, um massacre. De Colombino. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Quem és tu? José Matos de Oliveira. Exato. Fazes parte também do elenco e é um dos atores mais jovens da companhia. Sim. Esta peça, a primeira vez que eu a li, veio-me logo à cabeça a ideia do romance O Deus das Moscas, do William Golding, no sentido em que... Era o Deus ou o Senhor? O Senhor das Moscas, não era? Sim, em inglês, The Lord of Flies. É que foi feito depois um filme, aliás, do... dois, uma versão mais antiga e outra mais recente. E quando eu li o texto, que é lindo, remeteu-me logo para esse ideal de um grupo de jovens abandonados numa ilha na qual o caos se instala. Exato, na ausência de adultos. E aqui passa-se quase a mesma coisa. Somos um grupo de jovens num colégio britânico. Fala-se de... Embora o massacre de Columbine tenha acontecido nos Estados Unidos. Sim, claro. Mas o autor é britânico. E somos este grupo de jovens que refere-se a adultos, refere-se aos professores, mas que estamos fechados num sótão, no nosso reino, no imaginário de qualquer miúdo, mas são muito poucos jovens, eles têm uma mentalidade muito bruta, muito adulta, uma coisa muito agressiva. Eu gostei do bruta e adulta, fazer assim uma comparação. Não, nada infantil de todo. Um grupo de jovens inteligentíssimos, no qual se vai falar dos problemas atuais do bullying, da exclusão. A minha personagem, William, tem, baseado no rapaz que fez o ataque de Colombino, tem um grande problema com raparigas, em inserir-se num grupo social com os amigos. Está sempre excluído e então
Está excluído pelos outros ou auto-exclui-se? Um misto dos dois, porque ele é gozado por ser um tipo muito inteligente, é excluído por isso pelos outros, mas acho que ele também tem um bocado de autoexclusão. Eu é que sou a vítima, eu é que faço tudo mal, ninguém gosta de mim. Mas... E os outros jovens atores representam outros tantos personagens? Sim, Todos problemáticos? Sim, toda a gente tem ali um lado meio perturbado. Por exemplo, o Luís faz de um rapaz que é um bocado mau para os outros. Gosta sempre de estar a provocar. Por exemplo, o William... Já o Zé que está perturbado. Já não pode... Já diz estas coisas assim. Exato. Também tens essa paranoia de transportar rigorosamente os personagens para dentro do teu corpo e da tua mente? Ser como eles em palco? Tentamos sempre... E são maus, vocês são maus. São maus personagens, não, atenção, são, claro. Não são maus autores, não é? Não, são péssimos todos uns com os outros. Gozam uns com os outros. Imensos conflitos. Vocês sabem que o punk rock é uma coisa que não tem nada a ver com a vossa geração. Vocês são produto dos anos 90 e o punk rock surgiu 20 anos antes. Na Inglaterra, nos anos 70, era uma moda que só depois, muito mais tarde, apareceu em Portugal e mais ou menos fugazmente. O que é que vocês tiveram que estudar sobre essa época? É assim, eu vou falar para mim. Mas diz a verdade. Sim, sem dúvida que o punk rock surgiu nessa altura, mas acho que hoje em dia ainda se vive muito esse estilo de vida. Mas é bastante marginal. Sim. Isso é uma das coisas que nós também aprendemos, estudamos ao ler esta peça, que é uma coisa que o autor também fala, que é o punk rock não é só um género musical ou quer que seja, é um estilo de vida. É sem dúvida um estilo de vida. Digamos que sucedeu um bocadinho aos hippies dos anos 60. Exatamente. E então é quase como um abanar de cabeça da juventude. E tu estavas a ver, quando começaste a ler e a perceber e a entrar dentro do personagem deste universo, tu sentiste retratado? Ou poderias eventualmente viver aquilo ou não? Ou isto já é muito antigo, já são 40 anos de passado? Eu acho que são 40 anos de passado, sem dúvida, mas há muitas problemáticas e há muitos pormenores que são muito atuais. Portanto, nós podemos utilizar isto quando quisermos, porque vai ser sempre atual, vai estar sempre na atualidade estas problemáticas, o bullying, as invejas. E atenção, agora há o cyberbullying, coisa que não existia nos anos 70, 80 e 90, que é muito pior. Exatamente. Ou seja, todos estes ataques psicológicos, não só, às vezes físicos também, não deixaram de existir, ou seja, são abordados de uma forma diferente. Lá está, hoje em dia com as novas tecnologias já começam a aparecer outro tipo de problemas dentro deste género. E então, falando de punk rock e entrando nesta peça, nós conseguimos fazer um bocado essa associação, puxar um bocadinho para a atualidade, ou perceber quais é que são os problemas da atualidade que nós conseguimos comparar há 40 anos atrás ou não. E pronto, esta peça também não é muito antiga, é uma peça relativamente recente. É dos anos 2000 já. Portanto, é muito atual e fala sobre estes problemas todos. Vocês, na vossa juventude e enquanto estudantes de liceu, não da Escola Profissional de Atores, vocês de algum momento sofreram este tipo de... Graças a Deus não. Sempre foste um tipo bem integrado e muito popular entre os teus colegas? Não, também, calma. Não, mas nunca... Já vi pessoas a sofrerem disto, mas comigo não. Porque quem vai à guerra dá e leva? Também. Tentaram alguma vez fazer alguma malandrice contigo? Diga. Tentaram alguma vez fazer alguma malandrice contigo? Há sempre aquele espírito de escola, mas nunca a este ponto tão agressivo, não. Bom, isto é um exagero também, não é? Claro, sim. O método do teatro tem de ser exagerado. Claro. Depois. Mas eu não gosto tanto de ver esta peça só como uma peça de miúdos para miúdos. Eu acho que é um bocado universal
Sim, sem qualquer idade se pode integrar nisto. Sim, sem dúvida. É muito importante referir isto porque, lá está, retrata miúdos, mas não é uma peça para miúdos. Lá está, porque há muitos problemas que nós vamos tendo na sociedade, no mundo. Lá está, começam muito cedo, quando nós nos estamos a descobrir, quando nós estamos a formar a nossa personalidade, a nossa pessoa. E portanto, às vezes isso tem muito a ver até com os adultos, não é? Com as pessoas que nos educam, com as pessoas que estão connosco. E portanto é muito importante observar todas estas problemáticas, mas não só como sendo uma coisa de miúdos. É importante percebermos isto, a falta de atenção que às vezes os adolescentes têm, a falta de acompanhamento, a falta de direção. São coisas que às vezes podem deixar os jovens um bocado perdidos e levá-los Para outros caminhos. para estes caminhos. Exatamente. Nomeadamente da droga. Também, não só, mas também. Isto depois, lá está, vai depender do sítio onde nós estamos, com quem é que estamos, para onde vamos. Portanto, acho que isso é um bocado relativo. Tanto pode ser para as drogas, como pode ser, sei lá, para outras coisas, mais para a violência. Há pessoas que se conseguem refugiar na criatividade e então começam a fazer música, ou a pintar, ou etc. Lá está. Ou ser ator. Ou ser ator. Não? Bem, Tu és produto da Escola Profissional de Teatro Teatro de Cascais. Do TEC. Quantos anos é que tu tens? 18. 18 anos. E quando é que foste para a escola? Eu entrei há 3 anos, acabei agora, sou finalista. Aos 15 anos. Aos 15. E os teus pais deixaram? Sim. Não, sei. não Sem problema. não perguntaram o que é que tu queres ser? Queres ser ator? Sim, está bem. Não, já Mas fiz queres ser o quê? teatro, Há aquela velha história. O que é que tu queres ser? Ator? Sim, está bem, mas para além disso, A não é? profissão a sério? Qual é Exato, que é? ok. Não, mas nunca sofri disso. Eu fiz teatro amador durante muitos anos. A minha mãe também, por isso. Pronto, O já teatro já está muito... está muito... Há sensibilidade para isso. É justamente isto, Zé, que eu iria perguntar. É preciso que os pais sejam sensíveis, Sim. não só àquilo que os filhos querem ser, mas perceberem muito bem porque é que eles querem seguir esse caminho. Claro, e eu acho que é sempre bom investirem naquilo que o filho quer. Aquela questão do menino engravatado que vai ser doutor, acho que já está um bocado... Ultrapassado? Espero que sim. Esta escola profissional é uma espécie de escola técnica, portanto dão-vos ferramentas e ao fim de 3 anos vocês têm que provar em palco, presumo que através desta peça também e não só. Tu chegaste a fazer aquela peça com o Rui de Carvalho? Os Karamazov. Os irmãos Karamazov. Foi a minha peça final. Eu não sei se cheguei a ver o teu elenco, porque vocês eram 3 elencos. Éramos 4 elencos. 4 elencos. Não, eu penso que o Germano viu O último? primeiro. Não, viu o último. Foi o último? Foi o último. Ah, Estavas lá? não, eu sou do segundo. Pronto. Também entramos em todos. Bem parecido. Vocês eram mais que as mães, não é? Eram muito. E como é que foi essa experiência de trabalhar com um senhor chamado Rui de Carvalho? É maravilhoso. Eu dava por mim nos ensaios a ouvir só o Rui a contar histórias e depois com o Carlos Avilés, que são ali da mesma faixa etária, só eles a contarem histórias do teatro na altura deles é delicioso. A falarem da Amélia Ricolasso como se fosse uma coisa que nós conhecêssemos maravilhosamente. É muito bom. E em termos de técnica, porque o Rui teve uma preocupação desde o início, nos ensaios. O Carlos Avilés marcava, dirigia-nos e depois o Rui tentava dar sempre ali uns toques subtis na nossa interpretação. E acho que foi muito útil. E no final aprendeste mesmo que foi um bom professor. Sim, completamente. Em 3 meses foi um professor fantástico, num curso de 3 anos. Foi um bónus, não é? Sim. Alguém chumba na Escola Profissional de Cascais? Essa possibilidade. Eu perguntei se alguém chumba porque vocês estão tão empenhados e de facto têm que mostrar perante o público, não só perante os professores, mas aquilo que vocês valem e vocês são todos tão bons. Às vezes há uns que têm de voltar lá para onde para repetir algumas disciplinas. Que disciplinas é que vocês têm? Então, nós temos toda a parte teórica num curso normal. O português, inglês, história da arte, psicologia e depois temos a integração, que é próprio da área profissional. E depois temos as disciplinas viradas para o teatro. Interpretação, com o Carlos Avilés maioritariamente. Formação em contexto de trabalho, na qual aprendemos quase a estar numa companhia, como fazer uma peça do início ao fim, pegar num texto, pô-la em cena, as nossas obrigações para servir aquele texto. E uma das vossas obrigações é chegar a tempo? E a horas? Exato.
claro. Depois temos voz, dicção, projeção. Projetar a Exato. voz para o espectador da última Claro, fila, claro, não é? claro. Ninguém pode perder. Ontem, por acaso, no ensaio, tivemos lá o encenador Luís Moreira a ajudar-nos numa coisa e disse uma coisa muito interessante. Que é, antes de tudo, o teatro, antes de nós estarmos a sentir coisas e tudo, o teatro é sermos vistos e sermos ouvidos. E isso às vezes é algo que nós nos vamos esquecendo às vezes de... Que parece uma coisa óbvia. É, completamente. Mas nós às vezes parece que nos vamos esquecendo de essa necessidade de sermos ouvidos no último lugar. O espectador da última fila pagou o mesmo dinheiro que o da primeira. Merece exatamente o mesmo respeito. E o mesmo tratamento. Claro. Luís, no teu caso, tu começaste muito novinho. Eras praticamente bebê de colo, não? É verdade. É verdade. Agora sim. É verdade. Comecei com 6, 7 anos. 6 anos. Na altura, no Tens, 79. tens alguma noção? Começaste por onde? Tenho, sem dúvida. Pelos Sim. Jardins Proibidos? Comecei por fazer os Jardins Proibidos, exatamente. A primeira versão. A primeira, sim. A primeira. Lembro-me que na altura tinha feito um casting, na altura até foi para a novela anterior, que era o Todo o Tempo do Mundo, e na altura acabei por não ficar. Entretanto, os senhores que estavam a dirigir o casting disseram que em breve iria haver outro casting e para eu não deixar de perder, para voltar lá. Pronto, e a minha mãe ficou com isso na ideia. Eu achei aquilo uma seca porque tínhamos ficado horas e horas e horas à espera para poder fazer um casting e nunca mais. E então naquela altura, não é? Uma criança com 5, 6 anos ficar, sei lá, 4, 5 horas fechado numa sala à espera é o fim do mundo. Desesperante. É o fim do mundo. E então lembro que na altura não gostei nada dessa experiência. Mas pronto, passado uns meses lá voltámos e então fiz o casting para os Jardins Proibidos e a partir daí, pronto, escolheram e comecei. Lembras-te da primeira coisa que disseste? A primeira coisa que disse não me recordo, mas nunca mais me vou esquecer que a minha primeira cena foi num cemitério. Portanto, foi um início, de certa forma... Atribulado, Exato. digamos. Com quem? Quem tinhas ao lado? Foram muitos atores, foi praticamente o elenco quase todo, porque era um funeral, lá está. E nessas cenas funerais e casamentos aparece... Mas sem dúvida que me recordo, eu estava praticamente o tempo todo com a Dalila Carmo, que era quem fazia de minha mãe, e portanto as primeiras cenas foram com ela e o tempo quase todo era sempre com ela, portanto nunca me vou esquecer, não é? E depois foste crescendo, não é? Sim, fui crescendo, já lá vão uns aninhos, algumas novelas. Há quase 20 anos. É verdade. No próximo ano vais comemorar 20 anos de carreira. Isto dito as coisas assim desta forma... Mas não é mentira. Não é mentira, mas já começo a sentir algum peso. Mas é o peso da experiência, atenção. Sim, é um peso muito, muito bom, não é? É muito bom, tem sido uma aventura esta experiência. Tu tens quase mais anos de carreira do que ele tem de vida. Quase. Tenho 18. Quase. Aliás, tenho mais. Quando ele nasceu já estavas aí. Já era um ator. Já era um ator. É verdade. Também frequentaste a escola de teatro de Cascais? Não, de Cascais não. Sempre fiz a minha escola... Não é a escola da vida, não? Não. Só comecei a tirar a formação quando fui para a faculdade, lá está. Porque sentiste essa necessidade? Sim, porque chegou àquela altura para escolher. Eu queria ser muitas coisas e então sabia bem o que havia de escolher. E pronto, e como já há muitos anos que trabalhava profissionalmente em televisão e neste mundo, decidi, por que não aprofundar o meu conhecimento, por que não formar-me e melhorar todas as minhas qualidades, todo o meu trabalho que eu já fui conquistando até aqui, porque tudo aquilo que eu aprendi foi a ver os outros, foi com os colegas a ensinarem-me, a ajudarem-me e, portanto, nunca tinha aprendido coisas mais técnicas, digamos assim. Mas o teu reconhecimento mais público e popular aconteceu com os Morangos com Açúcar?
Sim, sem dúvida que os morangos com açúcar foi um Que ainda boom, por cima, não é? como estão a ser, é uma coisa que já deves saber, não é? É curioso que vocês, todos os vários elencos das várias temporadas dos Morangos com Açúcar, voltaram a ter uma popularidade incrível perante outras gerações que nem eram nascidas na altura em que aquilo foi originalmente exibido. Eu vivo isso um bocado ainda hoje em dia. que Recorda o teu é- personagem e em que temporada mais ou menos é que foi? Foi na série 5 e há bocado estávamos a falar sobre punk rock. Esta ideia de voltarmos atrás foi engraçado porque nos Morangos aconteceu exatamente a mesma coisa, porque o meu personagem também era um punk que vivia um É a bocado tua esse sina? estilo de vida. Eu acho que sim, vai ser punk à força. E então foi engraçado porque na altura, lá está, já tinha andado a pesquisar um bocado sobre este movimento do punk rock e pronto, foi aí. Nos Morangos com Açúcar. E os Morangos com Açúcar foi a série 5, foi mais ou menos em 2008, salvo erro. Foi muito engraçado e hoje em dia continua a ser, porque tenho crianças, às vezes com 10 anos, que vêm ter comigo, não sei o quê, és o Carlos, e faz lá o teu penteado outra vez. Tinhas um penteado muito fixe. E há crianças que às vezes na rua, exatamente com uma crista ou assim, e que dizem que o fazem porque gostam da minha personagem. Hoje em dia, não é? Estamos em 2017, crianças que com 10 anos, lá está, que na altura, em 2017, tinham acabado de nascer. E eu pergunto como é que é possível, como é que estas crianças conhecem, sabem o que é. Vêm, lá está, através da internet. E através dos canais que estão a e ser, através de do- pelo menos 2 canais do cabo que repetem Sim, sem dúvida esta também. série. Mas eu gosto de perguntar isso também, como é que eles conhecem, onde é que eles vão ver isso, e lá está, a maior parte, sem dúvida, é a internet. A internet hoje em dia, foi aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, em qualquer hora, em qualquer lugar, nós conseguimos aceder àquilo que quisermos. Este programa, que está a ser gravado em som e em vídeo, fica disponível ad eterno, espera-se. E quem quiser lá vai clicar e ouve. Exatamente. E vê. Pronto, e é bom estas ferramentas e obviamente que é muito bom receber este calor do público, ainda hoje a falarem de um trabalho que já foi feito há praticamente 10 anos. Mas que te marcou. Marcou a mim, marcou uma geração inteira. Foram 9 anos de Morangos com Açúcar, portanto, desde os primeiros até os últimos, passaram muita gente, foi uma geração. Não é? E obviamente que foi um boom muito grande. E sabes é um que marco. há muitos dos atores que eu tenho tido aqui, mais ou menos da tua idade, que acham que deveria haver uma nova série de Morangos com Açúcar, se calhar completamente diferente, mas para descobrir também jovens talentos, que como vocês surgiram a fornada durante 9 anos e isso alimentou muito as novelas, o cinema e o teatro. Sim, sem dúvida. É um produto que dá a conhecer muito talento, não é? São elencos que rodavam anualmente, podemos dizer assim. Ou de 6 em 6 meses, porque Exatamente, havia aquela série do verão, não é? Exatamente, havia essa temporada. E portanto dava oportunidade a muitas pessoas poderem trabalhar, a poderem mostrar o seu trabalho, o que valiam, e davam a conhecer ao público e a todo o mundo novos talentos. E tu gostas de te rever? Hein? Sim. Achas graça? Sim, é bom. Na altura, quando, por exemplo, fazendo um trabalho hoje e estar a ver hoje, às vezes há ali um atrito qualquer. Agora ver coisas Um atrito profissional. Sim, lá está. Nós connosco próprios somos sempre muito exigentes e muito rigorosos. Mal de vocês se não fossem assim, não é? Também. Mas lá está, recordar trabalhos é sempre bom, é sempre maravilhoso, é sempre nostálgico. E portanto guardo isso com muito carinho. Sim. Luís Simões e José Matos de Oliveira, muito obrigado por aqui terem estado aqui na RDP Internacional. Não se esqueçam, os jogadores, a série da web está a passar na RTP, podem vê-la a qualquer momento também na RTP Play e na RTP Arena, e a partir do dia 15, entre 15 e 16 de setembro, no Teatro Experimental de Cascais, podem também ver e consultar quais são as próximas exibições, ou as próximas... como é que se diz? Aquilo que é levado à cena, não é?
É a nossa peça. É a vossa peça. Vai para a Comuna? Vai para a Comuna. Vai para a Comuna. É isso. Dia 12, 13 e 14 de outubro. Exatamente. De outubro. Exatamente. Portanto, podem ver agora já, quem quiser, Em Cascais. não perde tempo, e depois mais tarde, quem tiver ou oportunidade de rever ou quiser eventualmente ver jovens atores em grande estilo, punk rock é o aconselhável. Muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado. Dissemos alguns